para esse ábaco aqui, tá? Tentem olhar para esse ábaco, que é o ábaco que você faz a interpretação da perda de carga unitária, né? Tenta olhar para ele não como um bicho de sete cabeças. Tenta olhar para ele como uma relação entre o diâmetro, a vazão e a perda de carga. Nós já conversamos sobre isso, né? Então, nós até fizemos essa consideração lá atrás. Quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga. Quando a gente fala isso, né? Tipo, faz uma relação entre diâmetro e perda de carga unitária, ou seja, aí na imagem você faz uma relação entre D e J, você está fixando os outros. Os outros não, você está fixando a vazão, tá bom? Então, quando a gente faz uma relação entre dois parâmetros, o terceiro parâmetro ele fica fixo, tá bom? Senão não teria lógica você fazer essa comparação. Então, por exemplo, se eu disser, se eu aumentar o diâmetro, o que acontece com a perda de carga unitária? Então, quando eu falo só isso, oi? Tipo, a perda de carga diminui. Isso, a perda de carga unitária diminui. Mas assim, quando eu falo desse jeito, eu estou considerando que os outros parâmetros, no caso, o outro parâmetro, que é a vazão, fica parado, fica estável. Então é como se aqui, ó, eu fizesse vamos dizer que eu fizesse essa correlação aqui, ó, tá? 20 milímetros, uma vazão de 0,19, mais ou menos aqui, e uma perda de carga aqui que fica de 0,03, tá? Se eu disser, e se eu aumentar o diâmetro? O que vai acontecer, pessoal, é que essa vazão aqui, ó, que está em 0,19, ela vai ficar sempre com 0,19. Vamos dizer que eu aumento de 20 para 32 milímetros, que é aqui. A perda de carga vai ser de quanto? Eu tenho que passar a linha exatamente onde ela estava na vazão, que era 0,19, para que eu tenha uma relação única e exclusivamente entre o diâmetro e a perda de carga unitária, tá bom? Do mesmo jeito, se eu disser assim, o que que acontece se eu aumentar a vazão? Então, na configuração anterior, nessa mesma configuração, e se eu aumentar a vazão? O outro parâmetro, que é o diâmetro, fica fixo. Então, por exemplo, é como se eu fizesse isso, ó. Se eu aumentar a vazão de 0,19 para 0,3, então eu iria fazer isso, ó. Passar a linha aqui, ó, no 0,3. Então, o J, que antes era 0,03 metros de coluna d'água perdidos a cada metro percorrido pela água, agora ele vai ser de quanto? Desculpa. Bem aqui tem 0,07, não é isso? Mais ou menos 0,07. Então, a perda de carga aumentou. Então, é sempre assim. Se eu aumento a perda de carga, desculpa, se eu aumento a vazão, eu vou aumentar também a perda de carga, tá bom? Então, no gráfico, você consegue interpretar também tudo aquilo que nós vimos conceitualmente, tá bom? Então, eu vou querer o seguinte: vocês imprimiram aquele PDF que eu mandei para vocês no grupo? Não. Não imprimiram, né? Fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui mostrar para vocês como é que se faz, tá bom? A gravação vai ser pequena, porque eu vou fazer isso aqui, finalizar o exercício, vou fazer esse exercício, finalizar ele e vou colocar a atividade. Então, se possível, vocês fizerem essa atividade de hoje para amanhã, né? Você pode fazer essa mesma consideração que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou fazendo a leitura no Office, tá bom? Eu estou fazendo aqui no PowerPoint. Então, eu coloco a figura atrás, uso uma linha dessa para ir cruzando aqui as informações, certo? Dá para fazer por aí também, tá certo? Então, vamos lá, vou fazer alguns exercícios, vocês Professor, acompanham. Oi. está dando uma revisão disso aí porque eu perdi essa parte aí disso aí, desse conteúdo Pronto. novo aí. Então, é só prestar atenção que hoje, como eu estou exercitando, é como se fosse uma revisão também, tá bom? E aí essa atividade ela vai ser bem prática porque vocês vão conseguir aplicar isso, né? Toda essa leitura e é tipo, como eu falei para vocês, AutoCAD. Você tem que praticar para poder conseguir ter todas as práticas, né?
de lançamento, de desenho e tudo mais. Então vamos lá, ó. Eu vou atribuir aqui alguns valores, ok? Litros por segundo, 0,2 litros por segundo. E um outro fator aqui, ó, diâmetro. Diâmetro igual, eu vou colocar D 0, não, 20 milímetros, ok? Então aqui eu vou perguntar qual é o J. Da mesma maneira, ó, eu vou pegar aqui essa mesma consideração, vamos fazer um outro exercício. Agora eu vou manter a vazão igual e vou colocar o diâmetro um pouco maior. Vou colocar aqui, por exemplo, 25, tá bom? Pronto, vamos fazer esses dois. Então, pessoal, vai ser sempre assim, ó. A relação é entre Q, D e J. Quem é Q? Vazão. Quem é D? Porque ela é unitária, é M por M. O J é metro de coluna d'água, que é o M daqui da frente, dividido pelo M de metro. Ou seja, metros de coluna d'água perdidos a cada metro que eu percorro com água, tá bom? Só lembrando, se a vazão aumenta, o que que é a vazão? É a quantidade de água que passa em uma determinada seção transversal por tempo, né? Por segundo. Então, 0,02 litros por segundo, tá bom? Então, é a quantidade de água que passa em algum ponto, em algum lugar, a cada unidade de tempo, beleza? Então, olha só. Nesse primeiro exemplo, eu tenho vazão de 0,02 e diâmetro de 20. Vamos começar com o diâmetro, ó. Eu vou colocar aqui a ponta da setazinha no 20 milímetros. Bem aqui, ó. 20 milímetros, tá bom? E agora, qual é o outro dado? Vazão de 0,02. Interpretando, como sempre, aquela leitura é 0,02. Olha só como é pouco. Então, ó, se eu tiver bem aqui, o 0,01, como é que eu sei que aqui é 0,01 mesmo? Porque esse número aqui, ele está na horizontal. Todos os outros que estão entre ele e a casa decimal mais próxima estão desculpa, estão na horizontal, né? E esse aqui está na vertical, tá? O número está na horizontal e esse aqui está na vertical, tá certo? Então, olha só, 0,01 aqui, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07. Pessoal, eu vou mudar isso aqui porque eu vi que eu botei um número muito baixo. Que ele teria que ficar bem aqui, ó. E aí eu já não tenho uma perda de carga considerável, tá? Essa vazão eu escolhi muito baixa, tá certo? Então eu vou tirar um zero aqui para que fique numa ordem de grandeza que a gente consiga exercitar, tá certo? Professor Paulo, Oi. quando eu coloco aqui a régua, exatamente onde o senhor está dizendo, nesse gráfico saem números diferentes. Ela não consegue seguir a sequência. Mas é isso mesmo, é por É isso que eu tô normal? dizendo, é por isso que eu estou dizendo aqui que o 0,02 eu escolhi muito baixo. Eu tirei um zero aqui para ficar só 0,2, tá bom? Aí essas escalas, se é isso que você está perguntando, elas não são iguais. Tipo, se eu botar uma reta aqui, ó, bem horizontal mesmo, vão dar números diferentes sim, tá? Porque essa relação entre o J, o V, o Q e o D é a partir dessa fórmula aqui de baixo, tá vendo? Então, Ah, entendi. Cada gráfico é uma fórmula diferente. não, é um gráfico só. Desculpa, é uma fórmula só que esses gráficos eles têm uma relação direta entre si com valores diferentes. Ou seja, eu não posso pegar, por exemplo, essa daqui da vazão e subir um pouquinho essa escala e deixando as outras mais baixas. Eu já estou perdendo completamente a minha, vamos dizer assim, a minha exatidão no trabalho, entendeu? Porque essa relação entre cada escala dessa daqui, ela foi obtida resolvendo essa fórmula várias vezes. E se eu mudar um pouco essa escala, eu vou estar mudando completamente a interpretação
da fórmula, entendeu? Então, você realmente, se botar a régua desse jeito aqui, você vai ver que tem números diferentes. Ó, aqui é 20, aqui é 0,07, aqui é 0,0. Aqui você vai receber a norma, se você fizer uma leitura nele e fizer uma leitura naquele gráfico que eu mandei para vocês por e-mail, desculpa, no WhatsApp, eu vou até colocar no grupo, porque pode ser que no WhatsApp já tenha saído, né? Você vai ver que elas têm o mesmo resultado, tá bom? Seja qual for a fonte que você utilizar. Professor, Oi. aí nessa linha que o senhor colocou horizontal, não é em si a resolução desse exemplo, né? Não, não. Vou fazer agora, viu? Eu vou fazer agora a resolução dele. Eu só alterei ali a vazão porque ela ia dar muito baixa. E uma vazão muito baixa, ela não dá indicadores de perda de carga. Fica muito baixa a perda de carga, tá bom? Então vamos resolver aqui agora, ó. Então, primeiro dado, o diâmetro. Ó, o diâmetro está quanto? 20 milímetros. Então, vem aqui e boto 20 milímetros, tá? Pronto. E agora a vazão. A vazão é 0,2. Vamos procurar o 0,2. Aqui, ó, começa a casa do 0, não é isso? Então, eu vou procurar o 2, 0,1. E aqui, como o 2 está alinhado verticalmente, é só substituir o 1 por ele. Então, aqui dá 0,2 é nesse ponto aqui. Então, vamos fazer essa linha. Ela já está fixa aqui no diâmetro. Vamos fazer essa linha passar exatamente aqui, ó, no 0,2, que é o que eu estou dando aqui no exemplo, tá bom? No 20 milímetros ele já está. Então, vamos lá. Eu vou subir, subir, subir. 0,2. Ok? Então, a vazão é 0,2. Beleza, a linha está passando na coluna da vazão, ela está passando no 0,2. E o diâmetro é 20. Na coluna do diâmetro, essa barra está passando no 20. Show de bola. Então, qual é o J projetado? Para a configuração de uma vazão de 0,2 litros por segundo e um diâmetro de 20 milímetros, a perda de carga unitária é D. Vamos fazer aqui a leitura. Se aqui é o 0,01, eu vou substituir o 1 nesse ponto aqui, que está horizontal, pelos números que estão na vertical. Então, olha só, 0,0, aqui é 2, aqui é o 3, e aqui está passando quase na metade entre o 3 e o 4, correto? Então, se a gente for fazer aqui uma associação, vocês concordam que a leitura é 0,0, aí agora ao invés de botar o 1, eu vou botar o 3, e aí tem mais ali o quê? Uns 40%? Né? 0,34 MCA por metro. Aí você pergunta, Paulo, mas e se eu botar 0,3? Porque aqui está parecendo que está mais para 30%. Tem problema não, tá? Se você colocar aqui 0,03, olha o tamanho desse número. Ele é muito pequeno. Então, essa variação aí não é tão importante assim, tá bom? Então, se você colocar, por exemplo, 0,33 ou colocar 0,34, não tem problema. Entenderam? Professor, Oi. não é 50% porque não está no meio em si, né? Isso, exatamente. É como se fosse uma escala. Entendeu? Sim. Pronto. Todo mundo aí entendeu essa primeira parte? Beleza. Sim. Dê um feedback aí. Show de bola. Ó, então aqui, só para realmente voltar ao entendimento, tá vendo que o exemplo daqui de cima, esse exemplo aqui de cima, ele tem a mesma vazão do de baixo. O que é que muda do exemplo de cima para o de baixo, que a gente vai fazer agora? Digam o diâmetro.
só o diâmetro, né? Então, aquela relação que a gente tinha era qual? Quando eu aumento o diâmetro, o que acontece com a perda de carga unitária? Diminui. Diminui a perda de carga unitária. Então, vamos agora tentar ver se isso na prática é isso mesmo. O J aqui é para ser menor do que esse valor aqui, tá bom? Vamos lá. O diâmetro aqui agora, ó, é de quanto? 25. Então, mais ou menos aqui, ó, 1 polegada, ok? 25 milímetros, 1 polegada. Metade entre 20 e 30. A vazão ainda é 0,2. Então, o 0,2 ainda continua sendo aonde? 0,1. Aí eu vou para o lugar onde eu tenho a substituição do 1 pelo 2. 0,2. Então, eu faço a linha descer, ela está girando em torno do 25 milímetros, e ela tem que passar onde? Em cima do 0,2. Tudo bem? Aqui está no 25, está. Está quase, né? Mas está. E aqui está em cima do 0,2? Está. Então, agora nós vamos fazer a leitura do J, tá? Então, aqui é 0,01. O 0,02 está aqui. A metade está aqui e aqui é a metade da metade. Pode fazer essa relação bem rápido, viu, gente? Não precisa ficar contando pauzinho, não. Por quê? Porque quando você vai contar pauzinho, você está numa ordem de grandeza muito pequena. É um detalhe, tá bom? Então, aqui fica quanto? 0,01 ainda, 25, tá? Então, vamos botar aqui, ó. 0,01, que é o que está ali, 25. Né? 25% entre o 0,1 e o 0,01 e 0,02. Qual a unidade? MCA por metro. Professor, Foi. é 25 porque, tipo, passou um pauzinho. Eu fiz só uma relação direta aqui, tá bom? Ó, eu coloquei ali como se fosse a metade da metade, um quarto, entendeu? 25%. Então você não precisa também ir assim, deixa eu contar aqui quantas metades dos espaços entre os pauzinhos eu estou andando. Não precisa também ser não, porque o número é muito pequeno. A influência no cálculo não vai ser tão grande, entendeu? Muito bem. Nesse exemplo aqui, nós vimos que na leitura do gráfico, quando eu fixo a vazão e aumento o diâmetro, o que acontece com a perda de carga? Diminui. Nós comprovamos isso. Do mesmo jeito, pessoal, ó, vou colocar aqui desse lado. Opa, calma. Desse lado aqui, pode falar. Eu acho que deve ter assim, alguma configuração quando vai imprimir, porque eu imprimi e aqui dá uma coisa totalmente diferente. Essa coluna da perda de carga, ela tá mais para cima e acaba que aqui no resultado deu 0,005. Mas eu acho que foi só a impressão, né? Porque aí tá totalmente... Não, a impressão é para dar a mesma coisa, porque, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui antes de procurar aqui o arquivo, viu? Tá ó, bom. se você olhar aqui, ó, se eu fizer isso, vai ficar impossível ler, né? Mas a relação entre uma escala e outra continua a mesma, porque a imagem, ela ainda tem a mesma relação entre... É uma imagem só, então essa escala ainda tem a mesma relação dessa. Do mesmo jeito, é se eu esticar demais ela. Então, ó, se eu esticar bem muito ela aqui, ó, a relação ainda vai continuar a mesma, entendeu? Então, não tem essa consideração de dar diferente. Deixa eu procurar aqui o arquivo que eu mandei para vocês, e aí a gente vê isso, tá? Eu tô achando, eu acho que eu já sei o que é, viu? Só um momento. Tá bom. Cadê você? Cadê você? Professor, Pode falar. mas fazendo, tipo, manualmente, é a mesma coisa do senhor pegando essa linha aí, tipo, deu a diâmetro e a vazão é segmento a linha. A mesma coisa, porque você vai estar olhando
você vai estar olhando com a régua, correto? Sim. Então é para dar a mesma coisa. Deixa eu projetar aqui para vocês. Ó, eu quero só que você verifique uma coisa. Essa aqui foi a imagem que eu mandei para vocês. Vocês estão vendo que existem duas tabelas? Tem duas tabelas? Verifica se. Quem foi que disse que tinha feito, que deu um Nós resultado duas. diferente? Pronto. Foi eu. Eu tô usando a da página 87, que é a segunda. Estou Não usando sei se é a 87. Certo, vamos lá. Aqui é o ábaco da tubulação de aço galvanizado e ferro fundido. Ou seja, essa daqui, ela é para tubulações rugosas, beleza. Essa daqui é para tubulações de plástico. Ok, então é para a gente estar olhando essa daqui. Então, deixa eu só tirar um print dela aqui e eu vou botar lá para fazer o mesmo teste, tudo bem? Aí a gente tira essa dúvida aí do que está acontecendo. Então, ó, vou pegar aqui a mesma relação. São dois ábacos que estão representados diferentes, mas não é para dar diferença dos valores, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer a leitura aqui, então, novamente desse primeiro. O primeiro já deu diferença também no de vocês, Joelma e Carol? O meu primeiro deu Agora, ok, esse é o segundo que deu diferente. Foi só o segundo? Estranho. Foi. Vamos ver aqui, então. Vamos lá, então. No segundo eu tenho 25 milímetros, está aqui perto de 1 polegada. E a vazão é 0,02. Desculpa, 0,2. Então 0,2 está bem aqui. Se eu colocar aqui, vamos ver quanto é que ele dá. Pronto, o meu deu esse resultado aí. 0,001. Bom, 0,001 e 0,002, 003, 004, 005. Deu bem menor, né? Foi. Deixa eu ver aqui se eu errei na leitura aqui. Não. Vamos ver as unidades. Litros por segundo. Litros por segundo. Metro por metro, milímetro, milímetro. Não é para dar errado, não. Professor, eu acho que é 0,2. mais uma questão da posição das colunas, porque se o senhor prestar atenção, nessa que o senhor acabou de tirar do slide, do documento, as colunas, a primeira está mais em cima, é só uma posição delas mesmo. Na que o senhor tem no slide é diferente. Pois é, ela é da norma. Eu não tenho notado aqui, não. Eu sempre uso a da norma, sabe? Essa daqui é a do livro que eu passei para você. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tô com ela bem aqui. Professor, Vou falar. mas não dá para o senhor passar essa daí do senhor, não? Dá sim. Dá sim, é porque eu só teria a digitalização do livro. Mas eu passo esse daqui sim. O slide, na verdade, eu vou passar hoje para vocês fazerem a atividade, viu? Deus. Mas se tiver uma das duas errada, porque aqui tá como se uma tabela não está, uma relação não está coincidindo com a outra. E isso é porque eu vou tá sempre dando um resultado errado, entendeu? E nós vimos ali que eu pensava que você estaria olhando, por exemplo, a do aço galvanizado, mas não, é do PVC mesmo. Então, ó, 0,2 de vazão. Não, 2 de vazão tá aqui. 2 de vazão. Opa, 0,2 de vazão. 0,2 de vazão. 25 milímetros aproximadamente, 25 milímetros. A projeção aqui vai dar 0,001.
Tá muito mais baixo. Então, ó, 001, ela tá proporcional aqui a um tubo de meia. E aqui ele já tá 3/4. Essa relação aqui parece que está ok. Essa relação aqui parece estar um pouco diferente já. E essa daqui também. É como se esses dois gráficos, esse gráfico aqui tivesse um pouquinho para cima. É isso mesmo. Litros por segundo, litros por segundo. É verdade. Pessoal, aqui eu óbvio que vou confiar na norma, né? A bibliografia geralmente sai um monte de edição, é para corrigir essas coisas mesmo. Então, eu vou passar esse slide para vocês agora e vocês usam essa relação aqui que é da nossa norma. E eu vou mandar a norma também, que eu tenho ela aqui. Tá certo? Então, fica aqui registrado. Quando vocês forem fazer as atividades, façam ou pela imagem do slide, ou por essa mesma coisa, né? Lá na norma, tá bom? Então, vou fazer o seguinte. Para a gente exercitar hoje, eu não sei se isso não vai bagunçar a cabeça de vocês, mas para a gente exercitar hoje, vamos exercitar usando algo que vocês têm aí, mas eu estou me contradizendo agora, dizendo que é para vocês usarem, não é para usar ela quando for fazer o exercício, tudo bem? Professor, acho melhor do senhor. É porque vocês não têm ela aí, né? Mas não Se eu, tem no man- slide? se eu mandar. Tem. Eu passei esse slide já? Vocês viram? Eu acho que não, não sei. Não. Fazer o seguinte, eu vou colocar ele agora. Eu vou colocar ele agora aqui para vocês. Vejam que se vocês conseguem baixar ele, tá? Eu vou mandar tanto no grupo do WhatsApp quanto no Classroom, tá bom? Porque tá dando essa divergência e não dá para a gente prosseguir. Fica meio chato eu dizer para vocês fazerem um levantamento por uma e ele não está batendo, né? Tipo assim, vocês vão estudar por uma coisa que aparentemente está com a relação errada, né, do livro. Tá certo? Deixa eu pegar aqui rapidinho, deixa eu colocar aqui no grupo. Vou colocar no grupo e lá no Classroom. Pronto, ó. Acabei de atualizar, acabei de atualizar lá aquele item slides de aula, ok? Já está com todos, está até o sexto slide. Vou salvar aqui agora e vou botar no grupo do WhatsApp. Pronto. Tá no Classroom e agora vamos aqui para o WhatsApp. Só um momento. Ainda tem mais figurinha.
É a turma da figurinha. Ó, esse slide aqui é o 5. Mandar para vocês pelo WhatsApp só ele. Olhem aí, por favor, baixem ele. Vou apagar logo essa daqui, que é para a gente ficar só com a da norma, tá? Pronto, vamos lá. Tentem baixar aí, por favor, para a gente acompanhar. Professor, o senhor mandou por onde? Pelos dois, pelo grupo e pelo Classroom. Aí vocês entram com o WhatsApp web aí e baixem o arquivo, tá? Enquanto isso, eu vou só mudando aqui esse dado. Nesse lado de cá, nós fizemos a mudança no diâmetro. Desse lado de cá, nós vamos fazer o diâmetro, a mudança na vazão, tá bom? Vou mudar aqui a vazão para 0,5, aumentar mais do que o dobro, tá? Então, ó, daqui... Vieram os dois, e o professor, um do lado do outro. É isso mesmo? Pode apagar o simples. Você apaga, ó, deixa só esse daqui, ó. Dá para ver que ele tem umas leias mais grossas, né, ó? É, apagou. Você apaga o outro, viu? Pronto. E aqui embaixo, vou colocar uma vazão diferente, tá? Vou colocar uma vazão aqui de 1 litro por segundo, tá bom? Então, ó, eu mantive o diâmetro igual, de 20 milímetros. Vou botar 25, tá? 25 milímetros. E embaixo, 25 milímetros. Então, agora eu não estou mais mudando o diâmetro. Eu estou mudando a vazão. Agora vamos fazer a leitura. Quando vocês abrirem aí. Confirme aí, galera, se vocês já conseguiram ter acesso aí ao slide. Aí vocês podem usar até a barrinha para ir fazendo comigo. Tá bom? Beleza. Todo mundo abriu aí, gente, para acompanhar? Se aquela tela tá errada, não é bom a gente trabalhar em cima dela, não. Vamos embora, então. Ó, vamos fazer aqui do mesmo jeito desse outro lado. Eu tenho vazão e diâmetro. Geralmente eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego primeiro o diâmetro, 25. 25 é aqui, ó. Tá? 1 polegada, ele tá dando aqui uma diferença, ou ele fica um pouco acima ou um pouco abaixo. Então, eu vou deixar aqui, mais ou menos aqui. Pronto. E a vazão agora? Qual é a vazão? 0,5. Aqui não é 0,1, então eu tenho que procurar o que ainda vertical, depois desse, fique com 5, que é bem aqui, né, ó? Todos concordam? Aí. Perfeito. Oi? Entendi, porque tipo, o número final troca pelo 5. Isso, porque aqui, ó, o número que está horizontal, né, nessa casa, é esse daqui, 0,1. Aí você não sempre substitui o número 1 pelo número que está no alinhamento vertical, não é isso? Depois dele. Então, você vai procurar aqui o 5, ó. O 5 na escala dele é esse. Então, esse valor aqui é o quê? É 0,1
aí eu troco 1 pelo 5, fica 0,5, que é a vazão que eu quero. Então, eu tenho uma reta agora que está cruzando a tabela, a coluna D no 25 milímetros e cruzando a vazão no 0,5 milímetros, tá certo? Então, vamos ler agora aqui, ó. Todo mundo conseguiu fazer essa inclinaçãozinha? Ah, Paulo, eu não estou conseguindo botar exatamente no 5. Não tem problema, gente. Não tem problema. A variação não é lá essas coisas não, tá bom? Conseguiram aí? Pronto. Aí, ó, eu vou fazer a leitura. Aqui é o zero, olha só qual é o J, né? A perda de carga unitária por metro. Eu tenho aqui 0,01, vou procurar o próximo. Ele passa aqui entre 0,5 e 0,6. Então, eu posso colocar 0,0, aí eu substituo 1 pelo número que ele está cortando. Ele está cortando 5, não é isso? Então, 0,05. Aí a metade desse outro trecho, outro 5. Então, eu posso dizer que esse aqui, a perda de carga é 0,055. Digam ok. Se não entenderam, me falem que eu repito mais uma vez, tá bom? Professor, Duas pessoas falaram, vamos lá. Pode falar. no caso é 0,05 porque é a metade, né? Ficou tudo 5. Não, o 5 é porque é o seguinte, você está vendo que essa linha, ela passa do 5, a escala é de baixo para cima. Ela passa do 5. Então, o primeiro número que vai substituir o 1 é o 5. Aí depois ela tem um complemento, depois do 5. Então, esse complemento é esse segundo 5 aqui, entendeu? Que é a metade. Eu considerei que ele está exatamente na metade, entre 5 e 6. Fechou? Fechou. Beleza. Mais alguém? Professor, como é que eu vou ter a certeza... Certeza. Peraí, viu? Que essa linha vai passar nesse 0,005. É assim, como eu falei para vocês, existe um nível de precisão que você não precisa se preocupar tanto não, tá? Mas como é que você interpreta que essa linha está passando no 0,055? Você não colocou o diâmetro que foi dado, 25 milímetros aqui? 25 milímetros é entre 30 e 20, né? Que é o conhecido 1 polegada. Você não colocou também essa linha, essa reta aqui, ó, ela passando exatamente em cima do 0,5, né? 0,5 de vazão, litros por segundo. Então, ela projetou no J. E aqui eu faço uma leitura. Vamos dizer que você colocou aqui 0,5 só. Não tem problema não. A diferença de sair no cálculo vai ser tão irrisória, tá? Eu estou só tentando mostrar para vocês com a interpretação da leitura. Se ele ficou exatamente na metade do 5 e do 6, você coloca 55, tá bom? É como se você botasse um zero a mais aí, se fosse 50 e 60, porque sempre o próximo número a casa decimal, e aí a próxima casa decimal vai dar o quebrado, entendeu? 55 está onde? Entre o 5 e o 6, tá bom? 55. É porque aí não tem a vírgula. Então, às vezes, não fica muito fácil de entender isso, tá bom? Mas deu para entender agora? Não tem problema se ficou 0,5, tá bom? Não tem problema não. É uma variação pequena que a gente consegue, vamos dizer assim, o cálculo final vai ficar bem próximo se você usar o 0,5 ou 0,05 ou 0,055. O cálculo vai ficar bem próximo, tá bom? Vou botar 55, tá? Aí, ó, aqui embaixo eu tenho o mesmo diâmetro. A única coisa que eu alterei foi a vazão. Dobrei a vazão, tá bom? Então, ó, o diâmetro continua o de 25 milímetros. Então, essa ponta aqui da reta, ou essa ponta da régua, vocês estão entendendo que o que eu estou fazendo aqui, essa linha vermelha, ela está simulando o que vocês vão fazer quando tiverem com esse material impresso, né? Ou seja, botar uma régua e posicionar ela no diâmetro de 25 e passando agora, nesse caso agora de baixo, na vazão de 1, tá bom?
Então você tem que fazer isso também. Você consegue fazer isso também aí no manual, na régua física, tá bom? Professor, Calor é esse? Pode falar. e essa tabela do meio aí, essa que tem o V, os dados dela não vão ser utilizados, não? O V, a norma é o seguinte: V é a velocidade. A velocidade ela é dada por uma equação chamada de equação da continuidade. A velocidade ela não é tão importante assim no pré-dimensionamento, tá bom? Mas, para proteger a vida útil, para prolongar a vida útil da tubulação, você não deve permitir velocidades muito altas, tá bom? Só que velocidades muito altas estão relacionadas a uma vazão muito alta também, tá? Então, quando você tem uma vazão muito alta, você aumenta o diâmetro e isso faz com que a velocidade diminua. Então, ela é secundária, essa relação do V, né, de velocidade, ela é secundária por quê? Porque geralmente eu vou aumentar o diâmetro para poder aumentar a vazão, né? Então, eu não vou fazer uma tubulação de 20 milímetros, por exemplo, está suportando uma vazão de 10 litros por segundo. Eu não vou fazer isso. Seria isso daqui, ó. Tubulação aqui de 20, ó. E vamos procurar aqui, ó, 10 litros por segundo. Daqui, 10, ó. Então seria isso daqui, ó. Sai completamente do gráfico, correto? Então o calculista aqui vai fazer o quê? Aumentar o diâmetro. Porque se eu aumentar o diâmetro, ó, eu vou botar agora uma tubulação de 32, que é 1 e 1/4. Aqui. E a vazão vai ficar de 10 litros por segundo. Ainda está muito alto. Ó. É uma vazão muito alta até para um tubo de 32. Então bota para 40, que são os diâmetros de mercado, né? Ó. Então agora já está começando a aparecer dentro dos gráficos, correto? Então 10 litros por segundo. Conta aí um segundo. Passou. Agora imagina que num lugar, numa determinada tubulação, passaram 10 litros, metade de um tambor daqueles que você coloca no gelágua. Não é muita água, gente? É muita água. Em um segundo, muita água. Então, ó, num tubo de 40 também já não é muito interessante. Eu vou para um de 50. Aí já começa a ficar mais, ó, interessante. Eu já estou dentro dos gráficos. Deu para entender agora? Então, o V, ele é meio que. Eu não preciso verificar tanto o V. Por quê? Porque se eu estou querendo uma vazão muito alta, o diâmetro já sobe. E aí a velocidade cai. Entendeu? Então, a velocidade é uma verificação que geralmente não dá problema. Tá bom? Por isso, ela aqui para a gente é secundária. Tudo bem? Bom, vamos resolver o de baixo, né? Diâmetro de 25, bem aqui. E agora eu tenho que passar pelo 1, tá quase aqui, ó. Passar pelo 1. Pronto. Diâmetro está de 25? Sim. A vazão agora está de 1 litro por segundo. Então, vamos projetar. Quanto é que é o J? O J, ó, aqui a escala horizontal é 0,1 e aqui ele passou em cima do 2, exatamente, não tem nem dúvida, né? Então, eu substituo o 1 pelo número que ele cruzou, que é o 2. Então, qual vai ser o resultado aqui da perda de carga? 0,2 MCA a cada metro. Frisa nessa unidade, viu? 0,2, ou seja, 20 centímetros de carga é perdida a cada metro que a água percorre em uma tubulação de 25 milímetros com vazão de 1 litro por segundo. Tá bom? Se falam devagar assim, parece, poxa, né? Uma pessoa que não entende, poxa. Então você já está entendendo essas coisas aqui. Eu vou dar um exemplo, gente, o poder que tem você entendeu a relação entre o diâmetro e a vazão e a perda de carga. Vocês estão agora a um passo muito pequeno. Eu posso até ensinar isso para vocês. Vocês estão a um passo muito pequeno de dimensionar uma bomba, fazer o dimensionamento das bombas. Bomba
passar a água do reservatório inferior para o superior, tá? Por quê? Porque do mesmo jeito disso aqui, é só ler uma tabela, tá bom? Vamos lá. Gerlane, é assim, ó. O 0,0, aí bota o número, é essa daqui, tu tá vendo, ó? 0,01 tá aqui. Então eu vou substituir o 1, né? Então o 0,02 seria aqui embaixo, ó. Entendeu? Aqui eu tenho 0,1, não tem horizontal? Então aqui é 0,1. Eu vou substituir o 1 pelo número que eu cruzar. Eu cruzei no 2, então é 0,2, tá bom? Beleza. Bom, vamos ver se está tudo coerente aqui, ó. Eu peguei desse exemplo aqui para esse exemplo aqui, eu dobrei a vazão, ou seja, dobrei a velocidade, a quantidade de água que está passando na tubulação. Quando eu dobrei, é como se eu tivesse lá, vamos lembrar do corredor, um monte de gente correndo. O corredor continua da mesma largura, mas agora tem mais gente correndo, passando pela mesma porta, pelo mesmo corredor da porta. Porta do corredor. Então, muito mais gente correndo, o dobro de pessoas correndo, elas vão se esbarrar muito mais, ou seja, as moléculas vão esbarrar, vai ter uma turbulência maior. As pessoas vão esbarrar na parede do corredor, certo? Ou seja, vão perder mais energia do que no exemplo anterior, tá certo? Então, aqui tá coerente, ó, o J aqui é 0,05 e aqui o J é 0,2. Então, a perda de carga, quando a vazão aumenta, a perda de carga é muito maior. Então, tá coerente, né? Oi. Eu ia falar isso. Pronto. É aquela relação que a gente tinha visto, tá? Aumentei a vazão, aumentou a perda de carga. Tá tudo batendo, né? Então, esse é o entendimento. Beleza? E aí, ó, o que eu vou passar para vocês agora, eu vou fazer aqui a atividade, é um exemplo desse aqui, ó. Estão vendo aí? Não, né? Peraí. Esse aqui está um pouquinho bagunçado, né? Esse slide. Eu vou criar um outro aqui, ó. Ctrl M. Pronto. V. Eu vou passar um exercício que vai ter uma tabelinha dessa daqui para vocês, tá? Eu vou resolver o primeiro aqui agora. 25 milímetros e a vazão de 0,85. 25 milímetros já está aqui, né? Eu já botei. E a vazão de 0,85. Vamos botar aqui a vazão de 0,85. 0, aí o 8. Vamos procurar o 8, ó. 0, e troca o 1 pelo número, é aqui. Então, a partir daqui, eu vou procurar o 8. Cadê o 8? Está aqui. E 5. É impossível fazer a distinção, né? De 8 e 9. Então, vou fazer ela passar aqui perto, ó. Ok? Está perto aqui do 85? Sim. 0,85. E o diâmetro está de 25? Sim. Então, vamos ver aqui quanto foi que deu. Bem aqui, ó. Tem 0, tem 0, aí bem aqui eu tenho o 1. Aqui eu tenho o 2. Então aqui é 0,1 e aqui é 0,2. Ele está passando perto da metade entre esse e esse, correto? Qual é a metade entre 0,1 e 0,2? 0,05. Não, 0,5. Não, 15, né? Ó, 0,15, né? Ó, 0,15, correto? Porque aqui vai ficando, ó, 0,10, 0,12, 13, 14, 15, tá certo? Deu para entender, não? Não. Ó, vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma tabela, um Excel, que a gente vê assim, ó. O Excel, ele continua a nossa numeração, tá? Eu vou aproximar aqui um pouco. Pronto. Eu vou colocar aqui um número, ó, 0,1, tá bom? Vou colocar 0,1. Vou aumentar as casas decimais para que a gente possa observar. Vou botar só duas para não ficar demais também. Pronto. Aqui eu vou colocar 0,
11. Fazendo a mesma coisa. Então, olha só. Esse número aqui, ele é menor do que esse número aqui, porque esse aqui tem 0,1 a mais. Se eu projeto eles aqui, ó, ele vai continuar a numeração, certo? Sempre aumentando de 0,1 em 0,1, até chegar no 0,2, certo? Então, por exemplo, esses aqui são os intermediários, ó. Esses são os que ficam entre o 0,1 e o 0,2, tá certo? Então, quando eu tenho o 0,1 e o 0,2, as casas decimais que vêm depois desse número 1 e do número 2, é como se fossem as casas decimais do número entre o 10, se eu colocar um zero aqui na frente, o 10 ou o 100, até o 20. Então, aqui, 0,11, aqui é o 0,10. Aqui é o 0,11, 0,12, 0,14, 0,15. É a metade entre o 0,1 e o 0,2. Entendeu? Sim. Beleza. Então, a metade seria esse daqui, ó. Vou até tirar aqui. Pronto. Então, ó. Entre o 0,1 e o 0,2, a metade seria esse daqui. Voltando, então, para o slide, ó. A metade entre o 0,1 e o 0,2 seria 0,15, tá? Então, por exemplo, aí vocês vêm aqui e vão colocar 0,15. Paulo, e se eu confundir, por exemplo, né, e colocar aqui um outro valor, por exemplo, 0,16, porque eu li lá no gráfico que deu 0,16, ou então que eu botei 0,1. Gente, quando eu vou corrigir isso aqui, eu corrijo por aproximação. Por quê? Porque aqui é uma interpretação, né? Vocês concordam que esse gráfico aqui, ele é muito pequenininho para eu querer um nível de precisão muito alto, né não? Agora, também não adianta você botar 0,002, né? Que aí não dá, tá bom? Mas vocês entenderam a lógica? Vocês vão praticar como fazer essa leitura e ainda entender a relação entre se eu aumento um diâmetro, se eu diminuo um diâmetro, o que é que acontece? Entenderam? Desculpa. Oi, pode falar. Professor, no caso desse 0,85 da vazão, foi porque passou do 0,1, no caso substituiu 1 por 8, e o 5 que está depois é porque está no meio. É porque o que vem depois do número é MCA por metro, viu, Gabriela? Ô, Gardani. Gerlane, desculpa. MCA por metro. Não, mas eu não vou mandar. Aqui, ó. MCA por matro. Professor, digita com calma, professor, que tu tá errando os português, tá matando os português. Bom, a tua pergunta, tá, é o seguinte. O zero, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ó, 0,8 é a mesma coisa que eu acabei de explicar sobre a escala, né? 0,8, existem milhares de números entre o 0,8 e o 0,9. É a mesma coisa disso aqui, ó. Se eu pegar essa mesma configuração aqui, ó, Ctrl C, eu vou botar aqui do lado, Ctrl V. E eu botar aqui em cima 0,8, né? Ou seja, 80, vou diminuir a casa decimal. 0,80 e aqui botar 0,81, esse número aqui é um pouquinho maior do que o 0,8 apenas. Aí quando eu fizer aqui, ó, a projeção dela, tudo aqui eu quero vermelho, para ficar claro, né? E aqui pretozinho. Pronto. A mesma coisa lá, 0,85, não foi o que eu disse? Então, o 0,85 fica entre quem? Entre o 0,8 e o 0,9. Tá certo? Exatamente na metade. Então, eu venho aqui e coloco, ó, entre o 8 e o 9, eu coloco mais ou menos na metade. Ah, Paulo, se eu tivesse passado aqui no 0,8, não tem problema não, é muito pequeno, tá bom? É uma variação pequenininha. Quer ter certeza que não vai errar? Oi, pode falar. Não, fala, depois eu falo. Quer ficar mais seguro para não errar? Quando tiver uma coisinha pequena assim, se eu botar 0,85, por exemplo, tenta colocar em cima do 8. Pronto. Tá bom? 0,8. Tenta procurar em cima do 8.
dá certo do mesmo jeito, tá bom? Ô, Joelma. Se o senhor passasse, por exemplo, se fosse cair na prova no exercício depois desse, acima desse 1, no caso, como o senhor explicou da outra coluna lá, a primeira, então seria a mesma coisa, né? 80. Por exemplo, 1. Depois do 1, seria o quê? Seria 11 também? É sempre assim, por exemplo, ó, se você tiver 0,1, né? E eu quiser uma coisa que fique entre o 0,1 e o 0,2. Você pode fazer um exercício de, vamos dizer, uma coisa mental. De 0,1, isso daqui é a mesma coisa de 0,10. Eu dizer 0,1 ou 0,10 é a mesma coisa. Quer ver, ó? Se eu colocar aqui, ó, vou colocar uma fórmula igual a você menos você. É a mesma coisa. Então, se você... Posso até aumentar a casa decimal aqui, ó, é a mesma coisa, tá certo? É Então, porque se aí o você zero. pega o 10, se você pega o 10, entre o 10 e o 20, que é o 0,20, né? Aqui, ó. Entre o 10 e o 0,20, o que é que você faz? Ao invés de chamar isso daqui de 0,1, você pode chamar de 0,10, porque aí você sabe que depois vem o 0,11, depois o 0,12, depois o 13, e assim sucessivamente até chegar no 20. Entenderam? Então você pode já chamar ele de 0,10, porque isso é a mesma coisa. Se chamar de 0,1 e 0,10 é a mesma coisa, ó. Diferença nenhuma. Nem sequer aqui para uma máquina tem diferença. Com várias casas decimais, ó. Não existe diferença. Tá bom? Entendi, obrigada. Beleza? Então você faz isso daí, que aí fica mais fácil de entender. Não chama de 0,1, não. Chama de 0,10, né? Que aí fica como se fosse uma escala de 0 a 100, né? Beleza? Bom, gente, é para exercitar, tá bom? É para exercitar. Então, hoje não. Hoje vocês relaxem agora. Eu vou deixar essa atividade aí, vou fazer agora para vocês, e aí vocês fazem essa atividade aí ao longo da semana e vão tirando dúvidas comigo, tá bom? Quando for resolver, manda mensagem. Manda mensagem, Paulo, olha, eu estou fazendo essa escala aqui e a linha passou nesse ponto. Eu estou querendo só ter certeza se a leitura aqui é essa. Aí eu vou lá e ajudo vocês. Ó a capa. Beleza, pessoal? Muito bem. Ficar olhando esse negócio feio aqui, esse ábaco feio aqui, é ruim, mas olha que vocês já estão sabendo agora, você já tem uma incorporação de entendimento que se eu aumentar a vazão de alguma tubulação, o que é que vai acontecer com a perda de carga? Aumentar. Exato, né? Então, como é que eu faço num prédio se eu quiser diminuir a perda de carga? Quais são as duas possibilidades? Eu tenho duas maneiras de diminuir a perda de carga numa tubulação. Quais são? Aumento de diâmetro. Aumento de diâmetro é uma delas, beleza. E qual é a outra, que geralmente é menos usada? O que é que eu faço com a vazão? Eu posso Reservatório. aumentar o diâmetro Não, a vazão, se eu aumentar a vazão, eu vou aumentar a perda de carga. Eu tenho que diminuir a vazão, tá bom? Então o diâmetro tá certo, aumenta o diâmetro. Mas eu diminuo a vazão, beleza? Aí como é que eu diminuo a vazão na tubulação? Dividindo em várias colunas, porque aí eu não vou pegar o prédio inteiro e abastecer através de uma coluna só. Eu posso colocar duas colunas descendo no mesmo shaft, uma para abastecer, exemplo, tá? Uma para abastecer o ramal da cozinha e lavanderia e o outro para abastecer os ramais dos banheiros. Eu estou diminuindo a vazão, porque a vazão depende de quantos pontos de consumo que eu estou abastecendo. Maior diâmetro e menor vazão. Exatamente, Joel. Isso mesmo, viu? Beleza? Pessoal, então agora vamos relaxar, tá bom? Deus abençoe o fim de semana de vocês. Qualquer dúvida aí, pode mandar. Eu vi que chegaram as mensagens aqui no WhatsApp, eu vou ler já, tá bom? E até segunda. Aproveitem o fim de semana, tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Deixem presente e saiam em
15 segundos. Tem 15 segundos para sair. Tchau, tchau, gente. Uma boa tarde para vocês. Professor, Oi, velho. o senhor já vai mandar a atividade ou só depois? Eu vou abrir aqui agora. Se você quiser fazer hoje ainda, pode arrochar, viu? Beleza, na hora. Beleza, então. Tchau, tchau. Professor, Oi. essa parte aí desses gráficos, eles representam tipo régua, é? É, exatamente, é uma escala. A gente fala régua, mas é uma escala, né? É uma escala, viu? Certo, certo. A escala que foi causada, essa escala foi causada por essa resolução dessa equação que tem embaixo dela, viu? Que tá aí no livro. Então, a aula passada que o senhor ensinou isso aí, praticamente é isso que o senhor passou agora. Sim, foram 2 aulas voltadas para isso, porque o pessoal sentiu um pouco de dificuldade de entender como é que fazer a leitura, aí eu estou aqui fixando, né? Mas, resumindo, Então, praticamente é isso. você não perdeu nada, então. Se você não assistiu a aula passada e essa, você não perdeu nada, tá bom? Ah, beleza, então. Tá certo. Tá Obrigado. bom? Aí agora você faz o seu conteúdo, que é o que importa, tá bom? Certo, obrigado.